podcast Água de Chocalho, a cultura falada pelos cotovelos. Olá, queridos ouvintes, eu sou Ticiana Zacarias e este é o podcast Água de Chocalho, a cultura falada pelos cotovelos. Este projeto é idealizado pelo produtor cultural Felipe Lima e apoiado pela Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. No episódio de hoje, nós estamos recebendo aqui 4 grandes, ilustres mestres e representantes da cultura junina. E eu vou falar um pouquinho, apresentar um pouquinho deles para vocês e daqui a pouquinho eles vão dar aqui também deixar aqui as suas considerações, tá bom? Seixas Soares é um artista incansável, um criador, projetista e mobilizador cultural que transpõe a competência para as linhas do tablado. Ele leva a sua inventividade para os arraiais com a gigante Ceará Junino, que brilha de janeiro a janeiro nos 4 cantos do Brasil, e ele está no movimento há apenas 30 anos. Vou dizer apenas, né? Como forma de brincadeira, ou seja, muito tempo, muita experiência, muita história para contar. Herberson Munhoz é professor, ator, produtor cultural, presidente e coreógrafo da Junina Tradição, quadrilha Junina Tradição da cidade de Pindoretama, e que delineia os versos juninos sobre as formas mais inventivas que se pode imaginar. Ele foi sucinto aqui na mini bio dele, viu, gente? Porque na Junina Tradição ele faz de tudo um pouco, ele não é só coreógrafo e presidente, além de tudo ele também dança, interpreta, né? E tem aí no seu currículo grandes e excelentes trabalhos desenvolvidos dentro do movimento junino que marcaram aí com certeza os arraiais do nosso Ceará e do Nordeste. Herbinho Rodrigues é design gráfico, mas para além disso ele é um artista que exala poesia e paixão através da sua gestão criativa, da seriedade e da sua competência à frente de uma das quadrilhas mais vitoriosas do Brasil, a Paixão Nordestina. E através do seu trabalho, né, desse trabalho que ele desenvolve juntamente com a Paixão e dentro do movimento junino há mais de 2 décadas, ele também se tornou pesquisador, projetista e diretor musical. O São João tem disso, né? A gente aprende de tudo um pouco, trabalha com tudo. E o Herbinho também, com toda a sua trajetória, tem muita história para nos contar e vai ter muito a contribuir com o nosso tema de hoje, que eu digo já já para vocês qual é. Júlio César é bailarino, coreógrafo, ator transformista, ensaiador formado pelo Colégio de Dança do Ceará, Conservatório de Dança Denise Galvão e Escola de Dança Madiana Ronce. Para além disso, gente, ele é marcador da quadrilha junina Babaçu, é também coreógrafo, projetista, pesquisador, e tem aí no seu currículo, né, grandes trabalhos à frente desse grupo. Seu trabalho não começa na Junina Babaçu, vem de muito longe, né? Mas hoje na Junina Babaçu conseguiu alçar grandes voos, né, desenvolvendo aí personagens marcantes e que com certeza vocês devem lembrar do trabalho dele dentro de quadra. E além disso tem o trabalho fora de quadra que muita gente não conhece, mas que a gente vai conhecer um pouquinho aqui. Então, como eu disse para vocês, grandes representantes do movimento junino aqui no nosso episódio do podcast de hoje. Mas como é que vai funcionar? Hoje nós vamos falar, gente, sobre o processo criativo e as transformações dentro do movimento junino. Então, nós vamos aqui lançar perguntas comuns, aliás, a todos vocês, né? E a gente vai gerar aqui um debate, uma discussão, uma construção coletiva acerca dessa temática para deixar aí para os nossos ouvintes um pouco da nossa contribuição dentro do movimento junino. Ok? Antes da gente começar com as nossas perguntas, eu vou pedir para que cada um dos nossos convidados, né, possa aqui deixar suas considerações iniciais para os nossos ouvintes. Seixas Soares. Oportuno isso.
esse momento de discutir, né? Analisar, tão rico, e agradecer essa oportunidade. Herberson, E aí, galerinha que está curtindo esse momento, né, de pandemia em casa, mas já pensando numa projeção para o São João 2020, 2021, que a gente não sabe ainda, né? Fico feliz por a gente estar aqui. Nós vamos partilhar e compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre o movimento junino, sobre as nossas juninas, né? E o São João é isso, é conhecer, é compartilhar, e nós vamos fazer isso aqui hoje. Obrigado pelo convite. Herbínio Rodrigues. Para mim é um prazer estar participando desse projeto com vocês do Ciranda. Acho que discutir São João, levar mais informação a essa geração, acaba sendo uma missão da gente, que vem de tantas gerações juninas, e vai ser muito bom colaborar com os amigos. É uma honra estar do lado de tanta gente criativa e capacitada. Júlio César. Olá, eu queria agradecer. E assim, fica um pouco difícil depois de uma apresentação tão linda que ela fez para cada um de nós. Mas é super importante estar aqui, discutir e escutar principalmente o que as pessoas têm para falar, que nos serve também de muito aprendizado. Então, acho que antes de tudo, aqui antes da temática central, ouvir é bem plausível e relevante. Estou aqui para ouvir muito. Com certeza os nossos ouvintes também estão, né, bem atentos para ouvir o que nós vamos conversar aqui hoje, que afinal de contas nós temos aqui, além de muito tempo de movimento junino, então são muitas histórias para contar, são muitos aprendizados ao longo dessa caminhada, nós temos também grandes pesquisadores, né, que de fato vivem o movimento junino no dia a dia. Então, galerinha, fique ligadinho no nosso podcast, continue com a gente até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana essa nossa conversa. Mas vamos começar? Vamos agora. Bom, é notório que o movimento junino, né, contemporâneo, sofreu transformações. Entretanto, ultimamente, alguns grupos têm buscado retomar referências que marcaram o século que passou. Vocês, como criadores, né, que bebem diversas fontes culturais, que pesquisam, né, bastante, vocês projetam o hoje e o futuro com um olhar no passado? Existem coisas do passado que hoje servem de referência para a criação de vocês, atual e futuramente? Sim, eu acredito que é necessário você ter uma essência para criar riqueza. Realmente eu tenho mais de 30 anos, então dancei numa quadrilha que projetou todo esse processo de evolução no São João, que era Aluado Sertão. Então isso me deixa muito honrado ter participado de grandes mentores. Era necessário um sapato coberto, uma anágua de esponja, uma água de tule. Tudo que a gente hoje está vivendo foi dentro dessa construção. Eu, todo e qualquer projeto que surge na Ceará Junino, eu consigo vivenciar tudo aquilo. 12 anos. Eu acho que é necessário sempre você ir na sua e traz uma identidade, o seu grupo, uma identidade. Eu acho que isso leva ao sucesso. Eu, como criador, vou falar a priori da minha parte coreográfica, né? Eu nunca abandono, né, essa parte do que é raiz, do que sabe do que é raiz. A gente trabalha atualmente com criações contemporâneas, com liberdade de criação, mas eu nunca abandono e sempre trago uma releitura dentro da minha movimentação, por mais que algumas pessoas atachem de é muito moderno, é muito distante da realidade, não. Mas a pessoa conhecedora da movimentação, dos grupos regionais, se elas conseguirem ver com o coração e com um pouco mais de inteligência, eles vão ver sim que tem essa leitura geográfica regional. E eu acho super importante, porque quando a gente senta numa roda com os brincantes depois dos ensaios, e vários depoimentos das pessoas que viveram esse passado servem para que eles se norteiem hoje em dia. Né? E às vezes eu sinto falta isso, da coisa lúdica, da coisa respeitosa, da coisa visceral que nós tínhamos há 30, 20 anos atrás. Então, assim, é sempre uma referência, é sempre um respeito e é sempre muito importante estar trazendo esse tipo de informação.
dizer que o passado ele te constrói, te manteve uma pessoa autêntica. Assim, para falar sobre esse assunto, acho que a gente precisa lembrar dos estilos, né? A gente acredita hoje que passamos por, pelo menos eu acho, por 4 estilos, né? A tradição, a estilizada, a recriada e hoje as quadrilhas temáticas. Então é impossível você beber em todas essas fontes sem olhar o passado. Eu acho que a originalidade do São João, as características que são nossas, né, do Ceará, elas precisam manter, né? Por exemplo, a gente jamais pode esquecer o nosso marca-passo, o nosso jogo de saia, o nosso chapéu, entendeu? Então são características nossas que você não encontra em outro lugar do Brasil. E quando você encontrar, você vai perceber claramente que é uma característica nossa, do nosso estado. Então é impossível hoje você, como um grupo de criar espetáculo, você esquecer dessas suas origens, né? É impossível você vivenciar isso sem lembrar do que você produziu. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, elas colaboraram para todo esse processo, né? Então nós vivenciamos a Luar do Sertão, nós vivenciamos o Arraiá do Pirambu, que onde esse marca-passo ele surgiu meio que mais lento, mais cadenciado, mas a gente foi evoluindo esse marca-passo até chegar ao nosso marca-passo hoje. Então, lembrar dessa história, né, falar sobre isso, a gente precisa às vezes credenciar as pessoas que lá no passado criaram e a gente bebe dessa fonte sempre, né? Sempre que alguém fizer um marca-passo, é bom lembrar que aquilo foi criado lá no Arraiá do Pirambu. Então, para mim, é muito importante viver isso, lembrar disso, passar isso, entendeu? Eu lembro de São João sempre, da minha escola, né? Eu aprendi São João, a dançar São João e a gostar na minha escola, lá no meu bairro, né? E toda vida que a gente vai montar uma coreografia ou pensar em uma coreografia, eu me lembro do que eu fazia na escola, de como eles me ensinavam, de como o meu professor dizia que era São João. Então, assim, nós temos uma referência muito forte de nunca ultrapassar. A gente pode pesquisar, a gente pode modernizar, mas a gente não pode esquecer, né? Porque é importante. Eu já aprendi daquele jeito, então eu não posso simplesmente modificar. E a gente percebe as evoluções de saias, tem saias mais altas, mas tem uma referência da saia que a mina levantava até um certo ponto, né? Então a gente evolui um pouco, mas não esqueceu a nossa raiz de como a gente aprendeu a dançar São João. Eu acho que esses dois caminhos, eles caminham muito, muito, muito legal, com muita tranquilidade, tá entendendo? Basta que os diretores, os criadores, eles consigam mediar isso tudo, né? A gente tem que evoluir porque as coisas evoluem. A gente precisa da tecnologia porque o nosso mundo, a nossa vida, ela está andando com isso. Mas eu acho que isso é super tranquilo. Se os diretores conseguirem analisar e mediar essa situação, a gente vai ter um São João contemporâneo, mas com leitura e base no passado, porque é o que te torna vivo, é o que te torna autêntico também. Eu acho que até ajuda assim, a fomentar, entendeu? A gente vive hoje numa situação onde o jovem tem N situações que possam levá-los a ela, né? A gente tem internet, a gente tem YouTube, a gente tem várias coisas. Então, você transformar uma quadrilha que ainda consiga captar jovem, captar pessoas, é um processo que necessita dessas novas tecnologias. Necessitamos fazer com que seja um produto que atraia. A gente não pode fazer isso por fazer, né? Ele lembrou muito bem de figurino. E aí eu vou voltar à questão do Ceará e o pessoal do Brasil, peço desculpas, mas eu acho que a gente, como cearense, a gente contribuiu muito para o figurino do Brasil. Então, se a gente pegar, em um dado momento, a gente chega no festival nacional e a gente se identifica em alguns grupos com a saia, o formato, entendeu? Então, assim, a gente... É por isso que aí volta a história. É bom valorizar isso porque a gente sabe onde surgiu, entendeu? E não é desmerecendo nenhum costureiro, nenhum figurinista de fora. Eles também têm a sua colaboração e a gente sabe reconhecer isso também. É muito legal mesmo, eu que tive a possibilidade de ter um dançarino do Lá do Sertão, teve Terra da Luz, lá de Maria, Almeida e Santa Terezinha. A gente percebeu hoje em todas as quadrilhas do Ceará a mesma movimentação. Fora cada um com a ação, o ritmo, mas você se identifica. E eu fico lembrando, é uma vivência da época quando a gente dançava no Pirambu, eram todas as quadrilhas bem próximas, né? E era muito massa aquilo tudo, né? Quando eu lembro do SESI, de competições entre Almedão e Luar do Sertão, que marcaram literalmente a minha vida, a gente na concentração,
e a Almidão estava dentro de quadro, e ela tinha um ritmo bem cadenciado. E nós não conseguimos entender como é que eles tinham uma animação tão forte, era tão batidas, tão, né? E hoje eu vejo em vários grupos uma identidade, mas que foram lá, que conseguem respeitar. Eu acho que isso nos faz mais forte, né? É fomentar a cultura vai se estender por muito mais anos e respeitosamente a gente está cultivando tudo aquilo que criaram assim. Legal. E é Muito importante a feliz. gente, enquanto diretor, enquanto pensador, assim, na hora que termina o ensaio, pôr essas pessoas, né, para nos ouvir e reforçar esses nomes, os grandes nomes das rainhas, os grandes marcadores, e dizer, fazer com que eles entendam que eles estão ali por conta de toda uma geração que passou. Então, assim, Muito bom, respeitá-los, respaldá-los, pessoas que nos permitiram chegar hoje o que somos, é Perfeitamente. importante, porque o jovem de hoje não quer muito saber Verdade. da história, da cultura. Então, Referências, né, Júlia? senta teu brincante, olha, existiu essa pessoa, existiu essa rainha, esse marcador, existiu esse promotor de festival. Entende o caminho do São João, por isso que tu vai conseguir ser um artista massa. Eu acho que, inclusive, as federações deveriam valorizar, né? Deveriam aproveitar esse período que estamos sem São João, de fazer algo virtual e lembrar dos nomes, lembrar das pessoas, né? O São João do Ceará ele foi construído por várias mãos. E acho que hoje nós somos protetores, né? Nós somos os guardiões dessa cultura que nós aprendemos lá atrás. Eu lembro que o Herbinho já fez, inclusive, essa colocação em outros momentos, né? Porque, de fato, a gente é um movimento muito rico, muito grande, mas que na hora que a gente precisa de alguma referência do passado, que a gente precisa pegar informações, a gente tem que sair perguntando, né? Quem dançou naquele tempo e tal, não existe isso documentado, nem escrito, nem gravado, nem em VHS, né? Pra gente transformar hoje. Então, assim, é algo que realmente a gente precisa pensar, né? Enquanto artistas que nós somos hoje, porque daqui a pouco o nosso tempo também vai passar, outros virão e a nossa história também vai ficar. Então, assim, é muita coisa que já foi vivida para não ser lembrada, né? Ou para não ser documentada, porque quem está chegando precisa, de fato, ter essas referências, né? A gente tem muitos quadrilheiros, né, hoje que, de fato, só sabem do que ele está fazendo agora, né? E não sabe que aquela conquista, muitas vezes, que ele está tendo ali, foi fruto do trabalho, do suor, né? De muita gente que passou lá atrás. E isso é muito importante, Tícia, porque assim, quando a gente começou, tinha uma quadrilha muito conhecida na minha cidade, né? Eu morava em Cascavel, que era a Colher de Pau. Então, assim, era uma referência de quadrilha. Quem falasse em quadrilha, não falasse na Colher de Pau, não se falava em quadrilha. E assim, nós já estamos na Vivência 2, né? Eu estou aqui contemplado com as 3 maiores quadrilhas que eu sou fã. Tenho vídeos, tenho música, acompanho demais o trabalho, apanhava as medalhinhas da Paixão Nordestina, onde a gente dançava no tempo do cangaço. Então, assim, nós estamos na Vivência 2. Agora, essas quadrilhas são referências também. Não esquecendo a Colher de Pau da minha cidade, Sim. mas agora eu também trabalho com outras referências, Exatamente. né? O São João está evoluindo e daqui a 2, 3 anos, 5 anos, serão outras quadrilhas que serão usadas como referência. Eu não sei se vocês têm conhecimento, que eu acho que faz 15 dias que o né? Sim. É o estilista lá Ele era o estilista da lá do Sertão, e ele foi exatamente a cabeça que modificou, e hoje a gente tem grandes estilistas no estado do Ceará, que o Brasil aplaude, todos nós, pelo trabalho. Foi ele, né? Ele era diretor da figurinista da Rede Globo, em Recife, daquele cenário da Paixão de Cristo. Então ele foi vítima do Covid. Então, quando foi 15 dias, eu falei, poxa, queria muito fazer uma homenagem muito boa na nossa página da Ceará Junino para ele. Mas, ao mesmo tempo, o público da Ceará Junino não conhece Vitor Moreira. E eu passei o dia inteiro vendo uma forma de poder, sabe, emanar para ele a contribuição que ele deu, sabe, parei um pouco e tudo, mas, poxa, que poderia ser federações, poderia ser as mídias, sabe, foi uma dó o dia inteiro, poxa, o cara fez toda... Teve uma importância, demais, né? Caralho, eu fiquei, poxa vida, como é que pode, né? Outra coisa importante também dentro desse conceito, que é muito legal, a Santa Terezinha, ela foi a quadrilha que deu vida a todas as quadrilhas do Pirambu.
Todas saíram de lá, né? Da Santa Terezinha veio a Comadre Maria. Da Santa Terezinha veio a Loato Sertão. Da Santa Terezinha veio a Terra Luz. É muito legal porque ela permaneceu dentro da sua identidade. Todas as outras quadrilhas tendo suas projeções, mas a Santa Terezinha, né? Acho Sim. Deixa eu só fazer uma parte muito assim. massa. E aí eu pego a fala do Seixas, mas como transformação. Eu lembro, eu não sei se é o último ano, porque eu acho que o último ano foi o ano que o Moreira morreu em quadra, mas teve um ano, acho que 2000, e pra mim a Santa Terezinha me surpreendeu. Eles vieram praticamente com os vestidos todos brancos, mas era uma barra de um arco-íris. E foi muito bonito ver aquilo, entendeu? Principalmente conhecendo a origem da Santa Terezinha. E pra mim, naquele momento, eu vi uma quadrilha recriada, mas muito tradicional do dançar, muito bonita de se ver. E eu acho que é essa transformação que hoje nos faz falta de ver, às vezes, entendeu? Eu acho que a quadrilha que mais nos supre disso tudo hoje, atualmente, é a Zé Testinha, né? Que traz essas características, né? Bem fortes ainda da tradicionalidade, mas você consegue já ver ano passado, em 2019, uma pitada de evolução, uma pitada de um diferencial, de uma troca de roupa, de uma troca de saia. Isso é lindo de ver que ela se permitiu também a isso, né? Ela nos contempla das duas formas. A gente vê uma coisa da tradicionalidade muito forte e a gente ficou, eu, como enquanto plateia, fiquei alegre quando eu vi essas pinceladas dessa coisa mais moderna nele. E ela não Inclusive, deixou de bastante ser a comentada grande quadrilha, né? nos bastidores, né? Porque a gente acaba comentando mesmo, a gente vai, assiste e acaba fazendo comparações, né? Inevitável com anos anteriores. Ah, ano passado não tinha isso, esse ano tem. Melhorou isso, aumentou aquilo, tirou aquilo outro. Então, é isso. Mas, gente, eu disse que a gente tinha muita história para contar e muito para contribuir, né? Então, vamos lá, porque a gente ainda tem uma série de debates, de discussões para a gente ainda levantar aqui ainda hoje. As transformações mantêm a essência? Pensem aí. Vão pensando. São João hoje é a maior festa representativa da cultura nordestina, certo? E é conhecida por reunir todas as outras manifestações e tradições da região Nordeste. São João, ele não é só o São João, né? Ele tem todas as outras manifestações lá embutidas, vamos dizer assim. Entretanto, nós temos assistido cada vez mais o movimento junino enviesando, né, para cenografias, figurinos e efeitos especiais suntuosos, que nos levam a formatos megalomaníacos do carnaval carioca, né? Faz a gente lembrar. Para vocês, é possível fazer São João astronômico, suntuoso, e ao mesmo tempo manter a essência natural de uma criação nordestina, mesmo sem o volume de investimento financeiro que ocorre lá na festa do Momo Carioca? Eu acho que sim, sabe? Eu só acho que a gente não pode achar que é um transtorno de grandeza, né? Quando a gente imagina um espetáculo e quando imagina ele grande, pensando num formato multicultural, né? Que ele seja visto de ambos os lados, né? Quando você prepara um projeto em 2D que dê apenas a visão de quem está na frente assistindo, você impede que o público se emocione com o teu trabalho, você impede que as pessoas que estejam ao redor, elas consigam entender, né? Quando nós passamos a usar o casamento gravado, era para dar ao público também o entender da história, né? Então, assim, eu acredito nisso, eu acredito que esse espetáculo, ele não pode ser simplesmente comparado com carnavalização. Eu acho que a contribuição dada por cada grupo que projeta um cenário, que projeta algo grandioso, ele está pensando em levar a cultura nordestina de uma forma grande, de uma forma bonita, sem desmerecer qualquer outro trabalho, né? Saindo sempre daquela questão de achar que tudo que é nordestino, ele precisa ser feio, ele precisa ser triste, ele ser pequeno. Eu acho que nós, como nordestinos, nós temos que entender que essa grandeza é uma forma de exaltar a nossa cultura, né? Dá para fazer São João sem esses grandes investimentos? Dá, né? Eu lembro a Paixão Nordestina em 2011, quando a gente fez uma fogueira gigantesca, né? Essa fogueira era feita de quê? De guarda-chuva, resto das esponjas das anáguas, feita pelos próprios brincantes. E eu acho que falta isso, a gente encarar o São João
da nossa condição. Se eu tenho uma condição de fazer um São João criativo, sem grandes investimentos, eu preciso buscar da minha criatividade o que eu posso levar de melhor para o São João. Então eu não posso querer gastar mais do que eu possa investir e acabar levando um trabalho que não seja finalizado, entendeu? Então eu acredito que da mesma forma possa se haver esse paralelo também. Eu acho que dá também. Agora, assim, seria muito corajoso de um grupo que já vem fazendo isso há alguns anos atrás se despir disso, abdicar disso. Seria muito corajoso, seria até lindo de se ver. Eu acho até que tem público da gente, das quadrilhas aqui, que queriam ver uma Junina Babaçu com menos cenário, com menos brincantes, né, com menos brilho. E, assim, por isso no trabalho, por isso dentro de uma quadra, às vezes é audacioso, mas seria corajoso da nossa Você parte. já imaginou Eu a já Babaçu dessa forma, já. Júlio? Nós, enquanto diretoria, enquanto criação, nós já nos imaginamos assim, mas talvez as circunstâncias ou então a condição de estar sempre fazendo aquilo, talvez nos tenha dado uma sensação de comodismo ou então algum medo, mas nós já pensamos assim, e a gente saberia que teria o nosso público gostaria de ver a Juninha Babaçu assim, com menos coisas, com menos aparato. Eu acredito que seria tão lindo quanto. Eu acho que falta realmente coragem da gente abdicar disso. Seria lindo. Inclusive, na Ciranda Mídia, na live da gente, do Jurado Juninho, situação Sim. em relação ao nosso tema. Quem sabe? Olha aí, viu? Um ponto de interrogação. Eu creio que funcione sim, né? Na verdade, a Junina Tradição ela está se projetando para este caminho também, de experimentar se realmente funciona, né? Às vezes, nas nossas ideias loucas, a gente quer colocar um monte de coisa. Aí a gente, vamos colocar isso que vai ornar. Aí a gente para pensar, mas será que tudo isso vai ornar mesmo do jeito que a gente quer passar? Será que é essa a mensagem que a gente quer passar, né? Aí a gente vai cortando umas coisas, mas nós estamos nesse caminho também. Porque eu acredito que é uma constante evolução e os cenários, eles estão para ajudar a história que nós queremos contar, né? O nosso cenário, ele não funciona como um bandeirão, ele funciona como um cenário que ele vai contar a história e o público vai entender. Eu acho que aos poucos as quadrilhas do interior também estão chegando com essa nova forma de dançar, com essa nova forma de fazer São João, e eu acredito que funcione, né? Nós temos que ver se realmente orna, que é a palavra que eu sempre digo com os meninos, né? Será que orna? Será que vai Se ornar? ornar, a gente coloca, né? Então, assim, funciona. Eu acho que o São João do Ceará, ele retrata bem o que ele quer mostrar, né? Minha visão. É muito. Se a gente for olhar a riqueza, todas as quadrilhas do Ceará, assim, algo bem potente, né? Eu sou muito a favor do equilíbrio, eu sou a favor de tudo que hoje nós temos, mas o excesso que é o problema. Eu acredito que no nosso íntimo nós queríamos fazer vestido de chita e dentro de outro formato, porque nós temos essa essência dentro da gente, que tem aquela história, nada se cria, né? Então sempre está aceso na gente um contexto de uma quadrilha mais dançada, fugir. Mas quando pensamos que vamos competir a nível Brasil, aí é onde a gente volta atrás. Porque hoje os nossos brincantes, eles querem ir de encontro a essas competições. Eles querem estar próximo, eles querem ver outros trabalhos. E para a gente estar dentro dessa visibilidade, não é a palavra obrigado, somos impulsionados aí com alegorias, vamos abrindo exceções. Quando o trabalho termina, a gente diz, né, tá lindo, tá massa. Mas a gente, no nosso íntimo, nós gostaríamos, diante das perguntas, sabemos que temos público, mas alguns trabalhos da Ceará Junino, faltou um equilíbrio para isso, mas somos impulsionados quando a gente passa a fazer um trabalho para disputar a nível Brasil, para defender o nosso Estado. Aí a gente se depara que é necessário, tá? É necessário nós termos tudo isso. Quando a gente chega lá, porque nós já vivemos uma realidade de um nordestão, e eu parei na arquibancada e falei, aí 2000
tudo mudar. Então foi um Start, um né? start, né? Então eu acredito que tudo possa ser usado na medida que se tenha equilíbrio e sabedoria para saber usar. E a gente não pode negar que o carnaval é uma fonte de inspiração, sim, Sim. né? Uhum. Para o nosso movimento. Todo mundo aqui assiste as escolas de samba e aí já tenta desenhar, projetar aquela coisa dentro do seu grupo junino, né? Talvez por isso que as pessoas às vezes assemelham tanto a gente com essa coisa, com esse processo de carnavalização. Mas a gente precisa lembrar que o carnaval, assim como a quadrilha, é uma festa popular. E como festa popular, houve uma transformação ao longo do tempo. Houve uma evolução. Né? Se a gente pegar como surgiu o carnaval até chegar nas escolas de samba, foi um processo. Uhum. As quadrilhas sofreram da mesma forma. Então, assim, é preciso que as pessoas entendam que tudo se transforma. Se você pegar o Boi de Parintins, por exemplo, né, quem começou a criar o Boi de Parintins foi um cearense, com a promessa que fez a São João, era um boi simples. Olha a festa que se transformou hoje. Então a gente também não pode se apequenar tanto, achar que tudo aquilo que nós fazemos, ele vem a prejudicar. Pelo contrário, eu acho que vem a transformar. Acho que a gente está dando uma colaboração grande para a nossa geração. Então eu acredito nisso. O que me preocupa muito é o formato, né? O formato que me lembra também a identidade, né? Eu acho que cada grupo precisa sim buscar a sua identidade. Quando o Júlio fala que os grupos, as pessoas acham que deveremos mudar, eu acho que sim, Júlio, sabe? E também acho que esses grupos têm coragem de fazer. Falta um dia a gente se convencer disso, mas eu acho que como grupos estilizados, nós temos uma colaboração grande de manter viva essa cultura regional. Quando você fala da coreografia, das pessoas entenderem, eu ainda vejo nos grupos de temáticas espetaculares, eu ainda vejo sim, eu ainda vejo a regionalidade, eu ainda vejo se manter os seus passos tradicionais, a preocupação que nós temos de manter os passos tradicionais. E quando a gente passa a contar, a gente vê que a gente não faz apenas o que está na planilha. O que está na planilha, o que pede na planilha. Pelo contrário, a gente enxerta bem mais passos tradicionais, entendeu? Então isso me mostra que os grupos têm sua colaboração, né? E que não está esquecido. E assim, só para encerrar, o meu medo é que esse formato seja muito previsível, né? E que não seja um modismo que todas as quadrilhas que estão crescendo, eles queiram simplesmente copiar, né? Eles precisam entender que é uma identidade que se vai criando e que às vezes a gente precisa pensar fora da caixinha para levar algo novo ao São João. Mas isso é um processo de maturidade, porque assim aconteceu com a Lua do Sertão, eu queria ser a Sertão, num certo momento todo mundo beija, e assim vai nesse processo mesmo. Na medida que a gente vai encontrando maturidade de dominar o meu grupo, de reconhecer minha identidade, depois eu vou entrar no eixo. Agora, ainda sobre esse assunto, mas aprofundando em uma outra área, vamos dizer assim. Vocês acreditam que esse formato de fazer São João, de megas estruturas, com investimentos altíssimos, que vocês mais do que ninguém sabem disso, eu também já passei por esse processo, então eu sei que é um investimento, você desde o tecido para fazer o figurino até o transporte que vai levar a estrutura para os festivais, né? É um investimento muito alto, é um volume muito grande de investimentos e de detalhes que precisam ser cuidados. Esse formato, ele é sustentável a longo prazo? Ou a gente pode começar a se preocupar com uma tendência de aumentar essa propulsão financeira e as quadrilhas menores, de menor porte financeiro, vamos dizer assim, se sentirem asfixiadas e acabarem não realizando mais os seus trabalhos? Vou falar por experiência própria, né, do meu grupo junino. Não é fácil, né, colocar um trabalho em quadra, a gente gasta muito dinheiro. É um dinheiro que não sai do nosso bolso por enquanto, né? Porque nós somos patrocinados, né? Pela prefeitura. Mas assim, eles dão, mas aí falta uma coisa mais que a gente quer. Da onde é que a gente vai tirar o dinheiro, né? Aí vem R$5 de um, vem R$5 de outro. E quando não é R$10? Quando é R$2.000? De onde nós vamos tirar? Né? Realmente passa pela nossa cabeça que vai chegar um dia que a prefeitura vai patrocinar, mas vai faltar ainda 50 mil. E de onde nós vamos tirar esses 50 mil? Né? A gente acredita na evolução do São João. São João realmente está evoluindo, mas com essa evolução vem
vem outros desafios. E o financeiro, ele realmente bate para muitas quadrilhas, bate para a nossa também, que é patrocinada. Né? Eu já dancei quadrilha, eu pagando meu figurino, era caríssimo. Eu deixava de farrear não, que eu não farreio, né? Deixava de comprar uma roupa nova para mim poder pagar a minha roupa da quadrilha. E era assim, um carnê de não sei quantas mil vezes, né? Era o ano todinho pagando esse carnê. E eu acredito que o financeiro, ele atrapalha muitos grupos. Eu digo pelo meu, atrapalha o meu também, porque eu preciso de um financeiro muito alto. E olha que nós não somos ainda um grupo que gasta muito. Né? A gente percebe que a gente gasta dinheiro, mas não é muito. Porque a gente vê as outras quadrilhas falando, né, sobre o seu financeiro, que eu digo assim, vale, meu Deus, da onde é que foi que eles tiraram tanto dinheiro, né? Porque a gente sabe que o nosso Acho que eles trabalho, a também gente... se perguntam de Pois onde é que eles tiram. Como é que Conseguem acontece, meu povo? levantar tanto dinheiro. A minha mãe não acredita que a gente gasta... Ele diz assim, e vocês tiram da onde? Eu fico me perguntando também, de onde é que a gente tira tanto Boa dinheiro pergunta, né? pra investir numa coisa que vai ali. Aí acabou o São João, pronto, passou para as outras pessoas, né? Pra gente vai ficar sempre, eternizado, né? e o coração feliz, né? Sem Então, dinheiro nenhum, mas com o Liso, São João em mas- quadra. feliz. Eu acho assim, né, hoje, pelo menos a visão que eu tenho, talvez os companheiros não concordem, mas eu acho que hoje as quadrilhas, elas se profissionalizaram, hoje elas lembram muito uma empresa, né, e o que a gente faz dentro dessa empresa é gerir um dinheiro que não é nosso, né. Acho que os 3 grupos da capital, eu não sei lá na Junina Tradição, mas tem um carnê, tem um investimento que o brincante faz. Hoje o brincante, ele precisa entender que ele precisa se organizar financeiramente antes de assumir essa responsabilidade. E a gente, como gestão, é correr atrás, é buscar incentivos, né? O valor de investimento realmente é muito, muito alto, né? Como a gente estava conversando antes, se a gente for colocar tudo assim na ponta do lápis, sem colocar transporte e alimentação, ele passa de 500 mil. Colocando esses valores, ele chega a 800 mil. Então, assim, quando a gente vê isso, é um desespero às vezes, entendeu? Porque a gente não depende do nosso bolso, né? Da nossa carteira, da nossa conta. É um valor que a gente administra. Então, a gente precisa do brincante. A gente precisa administrar esse brincante de uma maneira que ele se motive a estar em dias com toda a sua situação financeira, para que a gente consiga fazer esse planejamento. Em relação aos grupos, se eles vão acabar, né, traduzindo a sua pergunta com essa situação, eu creio que não e torço que não, porque a gente depende desses grupos também. Eu acredito que eles precisam buscar espelhos de onde eles possam buscar esse suporte financeiro, de onde eles possam gerar dinheiro. A Paixão Nordestina, ela no seu começo, inclusive estava falando com os meninos, a gente fazia pedágio. A gente fazia pedágio ali naquele cruzamento do Mudubim. Então, assim, a gente percorreu uma estrada muito longa, né, para chegar onde a gente chegou, para fazer esse gasto que a gente chegou. Eu não tenho orgulho de dizer que meu regional é muito caro. Eu não tenho orgulho disso. Eu queria que meu regional fosse bem mais barato, mas a gente luta, a gente corre atrás, entendeu? E eu acredito que é isso, que é organização, que é uma gestão boa, você aprender que o seu brincante, ele não é uma empresa, mas ele não é teu funcionário, ou se você for o chefe dele, você não precisa ser um chefe carrasco, você precisa deixá-lo à vontade para que ele se sinta em casa. Pode ser um líder no lugar de um chefe, né? Sim, sim, acho que você precisa como líder motivar, né, o seu colaborador. Eu acho que os grupos, né, que estão nessa condição, né, pincelou aí de uma forma menor, eu acho que o trabalho em si deles pode, eu acho que é a mola mestra para que eles não terminem. Assim, eu acho valorizar o trabalho, a criatividade que os grupos do interior têm. É lindíssimo de se ver em quadra. Eles executam coisas lindamente que a gente aqui na capital não consegue fazer. Então eu acho que é só uma questão de administração e de manter essa autenticidade e esse brilho que o grupo dos interiores tem, que tanto nos alimenta enquanto público. Eu acho que eles não vão terminar, não. Basta, sim, ter uma equipe administrativa mais focada, mais atualizada, onde eles consigam caminhar né, trilhar caminhos de projeção empresarial mesmo. Eu acho que é maestria. É sinceramente um desafio. Nos dias atuais, então, porque dentro das quadrilhas que hoje tem projeção, essa visibilidade que acaba sendo uma referência, é um custo muito alto. Cada brincante desembolsa um valor muito alto. Então, eu convido, nesse diálogo, a gente repensar e pensar. Embora a gente tenha os desafios
com os outros estados em todas as competições, eu acho que nesse lado financeiro, para não ser frustrante, porque a gente projeta, mas o dinheiro não vem e você acaba se frustrando. Então eu convido, até converso demais com os meus líderes e falo, gente, é momento de a gente usar todo o jogo de cintura para quando a gente for voltar, nós termos vários caminhos. Porque ele vai acontecer, mas o resultado disso, a gente está envolvendo dinheiro. Então, acho que pensar na consequência daquilo. Então, a gente da Ceará Junina, nós temos muito receio de ficar devendo. E nós sabemos, temos consciência. Empata diversas explosões no grupo. Mas a nível de administração, nós temos vários receios. Está devendo, digamos, o sapateiro. O cara fez todo o sapato, não tem o que. E a gente ficar adiando, não tenho. Então a gente tenta uma ideia muito responsável sobre isso. E eu acredito que chegou o momento, diante da situação que nós estamos vivendo, de a gente avaliar tudo, fazer grandiosamente como nós sabemos fazer, sabe? Mas traçar alguns caminhos que muitas vezes não tivemos medo, o receio, alguma coisa, porque essa questão financeira, eu acho que compromete muito nos anos que estão por vir. E infelizmente, assim, a questão financeira, ela, a princípio do processo, né, de processo criativo, ela infelizmente é uma peneira, né? Quando você chega na primeira reunião, então na segunda, na quarta, e você traça todo aquele perfil financeiro para o brincante, o sonho dele, muitas vezes, acaba ali. E aí é onde ele recua, e essa peneira, infelizmente, ela acontece por conta dessa coisa. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser pensada pelos grupos, para que a gente possa manter esse brincante, acolher esse brincante dentro de condições que ele possa também realizar. Eu ainda levanto, Júlio, uma outra questão em cima disso, porque hoje o movimento junino está muito pautado em cima de resultado, né? Não mais do brincar, do se divertir, do manter a tradição. Do culturar, né? Ele está muito pautado em cima do resultado. Então, você fazer um investimento gigantesco, e aí eu estou falando do brincante, né? Não estou falando agora do grupo propriamente dito, mas você fazer um investimento muito grande e no final das contas você não ter o resultado, frustra também, muitas vezes, o brincante, e aí ele não quer mais participar daquele grupo. Certamente. Ou então, ele quer ir para aquele grupo que tem uma possibilidade maior de ganhar um título por questão A ou por questão B. E aí, isso me preocupa com relação a essa questão de ser sustentável nesse sentido também, né? Porque se eu tenho uma condição de ter um maior investimento e continuar o meu trabalho, ok, ele é sustentável para eu continuar o meu grupo. Mas falando a nível de movimento no geral, dificilmente eu vou querer começar uma quadrilha. Na minha cidade não tem mais quadrilha. Eu quero voltar com o movimento feminino, vou começar uma quadrilha. Mas o investimento é muito alto, porque se eu montar uma quadrilha só com 20 pares, eu não vou conseguir nem disputar no primeiro festival de rua de Fortaleza. Mas se eu não colocar uma roupa com brilho, eu já vou sair com 7 na minha planilha. Se eu não tiver um regional e for ceder, os brincantes não querem dançar. Então, assim, é uma série de questões que quando eu paro para pensar, eu digo, minha gente, onde é que a gente vai parar no movimento como um todo, né? E aí, eu não acho que quem consegue fazer um trabalho grande tem que reduzir o seu para chegar no outro, né? Ou que quem tem um trabalho menor no sentido do financeiro mesmo, tem que se esbagaçar ou assaltar um banco para poder fazer um trabalho maior. Mas eu acho que precisa existir um trabalho de conscientização, de base, de que todos estão no mesmo nível quando se fala culturalmente. Quando se fala de pesquisa, quando se fala de conseguir fazer um trabalho de manutenção da tradição, né? Que eu acho que isso hoje, para muita gente, não é o mais importante. Na minha cabeça, não é mais o atrativo. As federações, ela vai existir dentro dessa via. Na minha cabeça, dentro do meu entendimento,
As federações eram para existir dentro dessa razão. De lutar por nós, de ir em busca de reconhecer todos os trabalhos sendo feitos por todos os grupos, e em busca de incentivos, não dentro de outro papel. Eu acho que aí todo mundo continuou trabalhando conforme os seus méritos e aquilo que conquistaram. Entendeu? Porque nessa lacuna que você está nos apresentando, aí se encontra federações. E é assim, é uma celeuma que a gente precisa conversar, né? Eu acredito que o estado do Ceará é o estado que mais tem federações, né? E se duvidar, cada semana querem surgir mais um. Graças a Deus elas não passam desse grupo de WhatsApp. E eu acho que é isso que a gente precisa, em algum momento se encontrar todo mundo na mesma bandeira, né, federativa, né, que a gente consiga conversar mais uma vez. Eu acho ainda que é uma perca muito grande para o estado do Ceará, se conviver como amigos, como colegas de trabalho, em situações diferentes. Houve situações que a gente só podia se encontrar fora, né, Júlio? A gente não se encontrava mais dentro de Fortaleza, né? E mesmo assim, quando a gente encontra no Ceará Junino, existe uma celeuma que essa é dolorosa demais. Quando você chega para dançar e descobre que a tua mesa ela é formada por maioria de outra entidade, e você passa a não ser julgado mais pelo seu trabalho, você não passa mais a ser julgado como artista, você passa a ser julgado pela sua entidade. Isso às vezes é traumatizante, né? E a importância quando você fala de se manter vivo sem ganhar títulos, passa por isso, entendeu? Se nós, como quadrilhas, começamos pequenos, nós tivemos naquela época uma gestão, uma federação, e naquele período de avaliação, eu não vou falar nem de federação, se conseguiu projetar um grupo através do seu trabalho. E esses grupos hoje eles chegaram onde chegaram é porque eles foram bem avaliados, eles conseguiram ganhar títulos, né, eles conseguiram manter sua vida cultural sem se envolver em bastidores. Mas eu acho que é isso. A gente precisa cada vez mais buscar uma formação melhor aos avaliadores. A gente precisa entender que se eu escolhi essa profissão de avaliador, eu não posso me permitir fazer trabalhos ou avaliações de trabalho. Respeito demais essa classe, e é através dessa classe que se cresce. Sem essa classe não se cresce. Porque para você ser um grupo onde você queira se projetar maior, seja de número de brincantes, seja em quantitativo financeiro, de aporte financeiro, de um aporte de cenário, passa por essa categoria. E aqui não é uma crítica aos jurados, eu acho que é uma crítica à própria federação, né, às federações. Nós passamos um 2020 de ócio. Por que não se teve formação? Nem que seja online. Por que não levou essas pessoas a estudarem? Né? Eu fico traumatizado quando eu pego uma planilha e encontro erros assim absurdos de português ou de coesão textual, entendeu? Porque para se fazer São João você estuda, né? Quanto tempo a gente perde da nossa vida estudando, conhecendo aquele tempo, os costumes daquela época, o que se vestia, o que se cantava, o que se falava. Então, assim, é um estudo muito grande para você ser julgado de qualquer forma, para que você seja avaliado de qualquer forma, né? E dentro disso existem grandes avaliadores que para mim são mestres, são pessoas que conseguem dar aula e dialogar sobre aquilo. Mas infelizmente, pela quantidade de festivais, se forma qualquer pessoa e de qualquer jeito, né? Eu acho que essa formação de 2022 deveria acontecer, né? Deveria estar se pensando numa formação continuada, né? Já dei várias vezes sugestões de fazer uma formação em EAD, de criar um curso, de ver história do Ceará, história da arte, de ver várias coisas que não se vê. Essa história de fazer uma formação, de levar 2 dias para se formar uma pessoa, de falar de Luiz Gonzaga, de falar de passo tradicional, vai se formar por cima, por muito baixo, entendeu? Hoje exigem muito de nós que fazemos São João, mas nós que fazemos São João também precisamos que se exija mais de quem nos avalia. E espero que não se chateiem, é apenas uma avaliação, tá bom? E Tícia, assim, só voltando àquela questão que tu falaste, né, sobre esses investimentos, assim, os grupos, eles buscam muito a questão do título, da competição, né? Mas o brincante também, quando ele tenta se inserir nesses grupos, ele busca também que eu acho que deve ser uma preocupação do grupo, é de promover aquele brincante que tanto investiu, um São João massa,
Tá entendendo? Dele ir na noite, ele vai saber, olha, eu vou entrar, eu vou defender a minha quadrilha, eu sei que a quadrilha está munida dos efeitos de um bom regional, de uma indumentária bem pensada. Então, assim, o grupo, enquanto diretoria administrativa, ele tem a preocupação do título, mas também ele tem que ter a preocupação em todos os brincantes que investiram e que promover para esses brincantes uma noite feliz, uma noite bonita, de brilho, seja lá o que for, mas de uma forma positiva. Ele vê aquilo, nossa, esse papoco estourou, essa coisa estourou porque eu fiz parte dessa, eu pude reger também essa forma. Então ele se sente muito representado quando vê o seu grupo. Tudo valeu a pena, né? É importante isso que você fala, Júlio, porque assim, a gente vê brincantes dizendo, eu sinto falta das viagens, das resenhas, das brincadeiras, do dançar, do se divertir, do interagir, porque agora entra dentro do ônibus ou entra dentro do carro, né? Chega no festival, troca de roupa, 10 minutos para entrar, e sai nas carreiras, vai para outro festival, ou então tem que sair correndo porque no outro dia tem que trabalhar. Passa a noite inteira esperando para dançar o horário que era 10 horas e você vai dançar 2 da manhã. Enfim, virou uma bola de neve de muitas preocupações que acaba que você não consegue mais, muitas vezes, não são todos os casos, nem são todos os grupos, né? Mas que muitas vezes você não consegue mais ter aquela coisa do brincar São João, né? Por mais que seja levado a sério, mas de ter essa diversão do brincante, de dizer assim, eu estou investindo aqui porque aqui eu me sinto feliz. É. Né? Nós temos uma preocupação muito grande em deixar a junina sempre viva de brincantes, né? A gente não paga o figurino, não paga transporte, mas mesmo assim a gente encontra dificuldade de ter brincantes, né? Porque é a cidade pequena, muitas pessoas não têm o tempo de dançar a quadrilha porque exige um tempo muito grande da sua vida, né? Dedicação. Você tem que deixar de fazer várias coisas para dançar a quadrilha, para ir para o ensaio. E assim, já pensaram várias vezes, por que não traz a junina para a capital, né? Vocês teriam mais chance, porque teria mais gente para dançar. Nós já pensamos, mas fica fora da nossa realidade, né? Nós somos de Pinoretama e fica mais difícil. Mas assim, eu sustentar um brincante desse na minha quadrilha, onde eu tenho que ligar para ele, dizer assim, meu filho, vamos dançar? Eu te dou a tua roupa. Né? Já começa daí as promoções para a pessoa brincar. E mesmo assim, eu ter dificuldade de ter brincante na minha quadrilha. Né? Como é que a gente convence um brincante desse a participar? Tem que ter títulos. Infelizmente, nesse momento, nós temos que pelo menos dizer assim, vamos que tu vai dançar muito, 3 vezes por noite, vamos? Né? Tem chance de ganhar pelo menos uma da noite. E o brincante, ele querendo ou não, ele fica, não, eu vou. Né? Vamos dançar muito, vamos viajar, porque a galera do interior também gosta de viajar para a capital, né? 2 horas, mas já está viajando, já está saindo da cidade. E não é fácil você manter um brincante desse na quadrilha. E que ele não está obrigado a estar na quadrilha. Ele foi porque ele quis. Mas no momento que ele também quiser sair, ele sai. Ninguém segura. Mas os grandes trabalhos, eles são atrativos, né? Assim, vocês têm aí um histórico massa, então isso com certeza serviu de atrativo. Aquela pessoa, olha só o trabalho deles, eu quero fazer parte disso. Ou trabalho, ou um destaque, né, da pessoa, eu quero dançar perto da sua rainha, da rainha da Mara, de outra. Então, isso também é um atrativo. Então, é uma excelência. Tudo, assim, a criação dos seus destaques, a criação do seu trabalho, a importância do seu trabalho é um atrativo para que as pessoas possam querer fazer parte disso. Só fazendo uma parte assim, quando o Júlio falou, né, que a gente precisa dar um brincante da alegria para que não se torne um peso, aí eu me lembro lá do passado, né? Tu falou dançar 3 vezes, né? Eu cheguei a dançar 6. E o atrativo que a gente tinha era de ficava dançar. com raiva de não dançar, né? E assim, Porque isso que eu ia dizer. Tinha a 7ª. Era isso que a gente já chegou a dançar 8 horas da manhã. Então, assim, é muito complicado hoje, né? O brincante entender isso. A gente sabe que hoje em dia a maioria das pessoas trabalham, mas é essa motivação que a gente precisa ter de tentar plantar essa sementinha do brincante que a gente tinha 10, 15 anos atrás, né? Eu lembro a situação, acho que 2002 até 2004, acho que o Rodrigo tá aqui, devo lembrar, a Paixão a gente não podia beber. Não era permitido bebida alcoólica na Paixão Nordestina, era uma escolinha, entendeu? A gente chegava no Grêmio e eu liberava 5 minutos para as pessoas tomarem uma dose de cachaça. As pessoas saíam correndo, achavam que era briga, e não era. Era um período que as pessoas iam, compravam uma dose e voltavam. Hoje a gente não consegue fazer isso, entendeu? A gente não consegue porque
é uma geração diferente, é uma geração que tá ali para se divertir, para postar uma foto na internet, para dizer que está num grupo grande. Né? Nessa geração que eu tô falando, e não eram crianças, eram homens casados, né? Na época eram mais héteros que dançavam quadrilha, e todos estavam ali, todos respeitavam. Eu já cheguei a ir a pé de Fortaleza a Mossoró para que ninguém bebesse dentro do ônibus, entendeu? Então, assim, hoje a gente não consegue, né? Mas a gente precisa estar sempre ali atento a tentar levar o melhor para que o brincante se sinta bem a cada momento. Cada grupo com a sua realidade, né? É. A Seragino já gosta da barca, né? Assim, eles adoram depois do ensaio, tá todo mundo juntos, eles já Ver gostam aquela muito dessa história. muvuca. Eu levo eles a uma consciência daquele arraiá importante, e é necessário que ninguém ali beba, porque aquele festival foi uma preparação de 6 meses. Mas a Seragino é muito construída dentro dessa realidade, né? De brincar, de depois todo mundo ir para um certo aniversário, ou show, ou isso, né? Essa questão dos destaques. Eles são, porque nasceram na Seragino de 16 anos. Então não tem uma política de ter algum privilégio, então está sempre nas barcas, sempre dentro daquela realidade. Isso vai possibilitando o grupo perceber o mesmo comum, né? Estamos aqui para vencer, estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescer. É isso, e a gente aproveita aqui que é um lugar de fala, né, para pedir, voltando aqui um pouquinho para o assunto anterior, que as federações elas possam olhar com cuidado para o que a gente falou aqui, para esse São João sustentável, para esse São João que possa ser feito na comunidade, na cidade, na capital, com quadrilhas de maior aporte financeiro, com quadrilhas de menor aporte financeiro, que elas possam ser bem avaliadas para que o seu trabalho também não seja injustiçado, que as formações elas possam ser continuadas, né, que elas possam ser acessíveis, inclusive EAD, não só porque nós estamos em pandemia, mas porque a gente tem um estado com 184 municípios que muitas vezes não tem condição de vir do interior para cá para participar de uma formação. Então, assim, são muitos questionamentos e que a gente pede essa sensibilidade, né? Para todas essas questões, para Vamos que a pedir gente os possa... três santos, assim, né? Eles Vamos, se né? unirem. São pra João, São fazer esse Pedro, negócio Santo acontecer. Antônio, rogai por nós. E Tícia, assim, fazer um pedido aos grupos, né, que às vezes se encontram nessa posição, às vezes de menor, que deem excelência ao trabalho de vocês, continuem o trabalho de vocês, que aí eu acho que é o carro-chefe de vocês, eu acho que nem um poder aquisitivo a mais, não tendo, acho que o trabalho edifica qualquer grupo junino, então se conscientize de que vocês são importantes, que a gente bebe da fonte de vocês, que é lindo ver vocês enquanto plateia. Então não parem e deem excelência ao trabalho de vocês, que com certeza é lindo, será lindo. Vamos lá. Bom, se a gente somar aqui, né, rapidamente, por alto, nós teremos a maior reunião de títulos do Brasil, né? Muito provavelmente, né? São quadrilhas que têm essa... Para além do processo de pesquisa, do processo de tradição, do processo de criatividade, né? São quadrilhas muito vitoriosas. E aí eu pergunto para vocês, como é esse processo, né, de idealizar um projeto, executar, mesmo com todas as barreiras que nós já citamos aqui, eu nem vou falar novamente para não me alongar, e conseguir colocar isso, tirar do papel e colocar na rua, vamos dizer assim, né? Lá chegar até o festival. Como é para vocês? Desafio. Microfone. Sempre desafio, a palavra é essa, né? Não sei na Junina dos Meninos, mas hoje na Ceará Junino, a gente procura fazer algo vendável, fácil, comprar. A gente gostaria até de falar sobre alguma coisa, ou sobre outro conceito. Mas aquilo as pessoas vamos vender, porque olhando para a nossa geração, olhando para a realidade do poder de julgamento das pessoas, a gente faz uma avaliação de tudo. Por quê? Porque envolve dinheiro, tempo, envolve todo um conceito. Não, vamos dentro disso e vamos acreditar nisso. E a inspiração vem sempre dentro daquilo que todo artista passa a ter. É uma coisa que surge
é muito natural e você vai começando a conhecer, você vai se apaixonando, você vai abraçando, você vai cheirando, você vai começando a dar vida. O processo criativo, ele surge dentro de uma simplicidade e quando você vê aquilo feito, você deu tudo isso, né? Conseguimos, assim, a sensação da construção que o Júlio, o Herbinho tá dentro dos dois universos, o Emerson. Essa sensação, gente, uma apresentação de que os brincantes dizem foi extraordinário. Aí multiplica por 10, dá a sensação da gente de ver aquelas movimentações, depois você vai pelo figurino. Você sabe, aquilo já estava na cabeça, você já tinha abraçado, já tinha cheirado, você já sabia que aquilo dava, né? Mas eu acho que a inspiração hoje, atualmente, se pesa várias coisas. Na geração anterior, não, né? Então, quando começou esse universo temático, a gente fazia algo que era bem pesquisado e tal, dentro de um conceito onde as pessoas que iam nos julgar tinham um peso, e isso foi mudando, e a gente acabou fazendo algo mais comercial, e que aquilo envolvesse todo esse carisma que a gente tem apresentado para o Brasil hoje, e nos enche de orgulho, embora seja Ceará, Babaçu, a Paixão, a Junina Tradição, e outras mais que não se encontram aqui. Né? É um orgulho imenso. Eu tenho maturidade de reconhecer que diversas vezes não foi eu, fui alguém, ou nem foi, e dizer que é um trabalho muito massa. Assim, lá na Babaçu, depois do tema escolhido, todo mundo tem que estar falando a mesma língua sempre. Todos os corpos têm que estar falando a mesma língua, pensando da mesma forma. Né? Desde o empresarial, desde o financeiro, a criação, a figurino, a coreografia, a música, o roteiro, todo mundo tem que estar ciente de que todo mundo vai trabalhar a mesma linguagem para que a gente não tenha as contradições. As contradições até são aceitáveis porque das contradições surgem coisas maravilhosas, né? E eu vejo o processo criativo muito democrático. A gente estava até comentando isso aqui fora. Eu, enquanto criador, consigo ter uma cabeça muito aberta para receber um feedback de fora, né, da administração, ou de um brincante, seja lá atrás, que levanta a mão no intervalo, Júlio, não sei o que. Eu escuto esse brincante de coração abertíssimo. Eu não tenho nenhum tipo de egocentrismo em relação a isso. Então, eu acho que, assim, o Herbinho falou uma coisa que é importante, e eu também acredito nisso. O processo criativo é tão lindo, acho que é mais lindo do que a noite de tudo, porque é muito mais enriquecedor, é muito mais, a gente aprende muito mais, e isso é lindo de se ver. Sim, eu acredito no processo criativo democrático, né? Na Paixão Nordestina não existe a pessoa que vai dizer assim, é meu, eu faço do jeito que eu quero e como eu quero. Eu acho que não, eu acho que a gente não tem esse poder, né, de conhecimento tão grande de você dizer que tudo é seu. Ao ponto de você querer fazer tudo, né? De você querer fazer tudo, entendeu? Eu acho que esse processo criativo é emergir, né? Emergir na temática, você vivenciar aquilo todo dia, diariamente, de você estudar, de você rever. Eu, como artista junino, eu não consigo, no período de criação, assistir quadrilha, ouvir quadrilha ou tá ali. Eu preciso emergir na temática, eu preciso viver aquilo, eu preciso buscar aquilo, eu preciso entender as curiosidades da época, entendeu? Então, o processo criativo, ele é bem mais importante, né, como a gente estava conversando, do que o dia, né? O dia é o resultado do trabalho, né? Mas eu acho que esse emergir, ele te permite, entendeu? Hoje eu vejo a quadrilha como um filme. Enquanto formação cultural, ele é muito mais rico, né? Sim, sim. A noite é linda, a noite vai ser majestosa, a noite vai ser... Nossa, deu tudo certo, a gente conseguiu pôr a nossa ideia em quadra. Mas, assim, culturalmente falando, em termos de aprendizado, o processo, as noites de ensaios e as noites de reuniões, assim, temáticas, Sim, é massa sim. demais. Aí, continuando assim, eu vejo como filme, né? Onde cada parte da quadrilha é uma cena e que cada música vai me ajudar a vender aquela cena, né? Eu concordo com o Seixas quando a gente diz que
o São João hoje ele vai além do quadro, a gente precisa vender, a gente precisa que aquele marketing que a gente usa nas redes sociais, ele venda aquele projeto de tal forma para que quando chegue no dia da apresentação, as pessoas pelo menos tenham conhecimento básico para entender aquela sua história. Então eu acredito nisso, né, que o formato de quadrilha hoje ele precisa ter uma linguagem simples. A gente precisa que o presidente entenda, que um doutor entenda, mas que a empregada doméstica também se sinta contemplada. Então a gente não pode, não é politizar, intelectualizar demais, entendeu? A gente está fazendo cultura popular e essa cultura ela precisa ter uma linguagem simples, uma linguagem do povo. Assim, o processo criativo da Junina Tradição, ele é um pouco complicado para mim, né? E para a Junina Tradição também. A gente nunca fala sobre a temática para todos os brincantes. A gente diz do que nós vamos falar, né? E eu sempre lanço coisa. Olha, pessoal, vai acontecer assim. Aí eles ficam perguntando, não sei. Quem vai saber são vocês. E por dias e dias e dias o processo ele fica rolando, né? E aparece muita coisa. Né? E eu acho que o processo da Junina ele acontece assim porque funciona pra gente. Né? Quando a gente elaborou a nossa matriz de criação cênica, a gente sempre joga dessa forma. E os brincantes ficam loucos, e eles querem participar de tudo, e chegam com tudo, e já chega com arranjo, já chega com figurino desenhado, eu disse, ótimo, maravilhoso. E eu deixo acontecer muita coisa. Né? Nós não vamos usar? Não, nós não vamos usar tudo. Mas é ótimo porque a quadrilha ela está funcionando dentro da quadrilha. Né? Nós temos pessoas que fazem música, que não são compositores, mas Herbert, eu fiz uma música para a quadrilha, disse que ótimo, vamos usar. Embora que a gente não vá usar no repertório da quadrilha, mas já ajuda a criação dele dentro do grupo junino. Assim, eu sou um pouco egoísta. Uma vez eu já disse isso para ti, né? A gente comentando. Eu não digo tudo para os meninos, porque eles são ansiosos, né? E tem aquelas pessoas que querem saber também dos outros grupos, e eles contam como é que vai ser a quadrilha. Né? E as mesas, né? Na minha quadrilha em particular, eles adoram conversar em grupo de WhatsApp. Tudo. Passam o dia inteiro. Essa pandemia, eles sabem da vida de todo mundo, de São João, né? Então, assim, o processo em si da quadrilha, ele é jogado, eu digo a temática, né? Junto com a nossa coordenação, e a gente vai buscando elementos. E a gente gosta de trabalhar com temáticas que tem na nossa cidade, porque é mais próximo da gente, a gente consegue desenvolver mais, né? Eu acho que eu não teria tanta sabedoria de falar sobre o Boi de Parintins, porque eu não estou lá, eu não vivenciei, não conheço uma pessoa tão próxima que possa me ajudar. Né? Quando a gente foi falar em 2017 da rapadura, né, da maior rapadura do mundo, que é da nossa cidade, eu tinha uma vivência... muita rapadura, né? a Junina Tradição. Eu contei a história da rapadura, que eu vou para a festa da rapadura. E eu sei que ao amanhecer no domingo é quebrada a rapadura e é dada para a população. Então, eu tinha uma propriedade de falar e mostrar para as pessoas sobre aquele processo, porque eu estava vivenciando. Certo? Então, assim, todo o tema que a Junina trabalha é em relação... Sempre ali é o torno de Pindoretama, né? Inclusive, a nossa última temática, 2020, 2021, 2022, reticências, a gente não sabe ainda, né? É uma história que aconteceu na comunidade, né? Que nós estamos trazendo, é o Cearenseis, é a forma do pessoal da Pindoretama viver, que é uma forma, assim, espetacular, que eles, né? A gente sabe sair do... Faz aí, trabalho, sai. Não, agora não. Vai dar errado? Faça aí, minha filha. Vai dar errado agora não. Então a gente vai sempre, né, se ajeitando e se moldando pra gente sobreviver. Então o Cearenseis vai contar como é que o povo de Pindoretama sobrevive. Uma história que o seu Gondim quis gravar um filme na cidade. E ele gravou esse filme, assim, na possibilidade que ele achava que estava arrasando. Esse filme nunca foi ao ar, né? Ele nunca conseguiu terminar o filme, mas ele escreveu todo o roteiro. E nós vamos contar essa história da nossa forma, da forma que ele quis passar. Ele contando é um filme belíssimo, né? Globo perde para o filme do seu Gondim. Mas ele não conseguiu executar. Falta de dinheiro e também porque ele não tinha as estruturas, né? E nós vamos homenageá-lo e falando dessa história. Então, assim, é um processo que eu conheci. Porque quando ele chegou para contar no ano da bodega, ele disse, olha, eu tenho um filme. Então, desde 2018 que a gente vem pensando nessa temática, né? E estudando junto com ele. Então, assim, eu tenho uma propriedade de falar sobre o filme dele, porque eu já conheci, eu já imaginei todas as cenas. Todas as cenas, ele só me contando. E o brilho no olhar dele é esse brilho que eu vou ter na Junina Tradição pro nosso trabalho, né? Ele vai ver o filme. Ele vai ver então. o filme, né? E nós vamos realizar em 2020,
reticência. Eu queria aproveitar que o Tem Web... duas Quando Deus coisas. quiser. Tem duas coisas muito importantes do processo de criação dele. É esse envolvimento dos brincantes, porque eles se sentem responsáveis. E isso faz uma diferença Total. grandiosa dentro de quadra. Muito bom, muito bom. E a história de envolver coisas que você tem piedade de falar, né? Vai chegar um determinado momento que você vai falar de tudo, de Pindoretama, vai precisar ir para a cidade vizinha, né? Mas tem duas coisas super importantes. Uma coisa que você falou, eu liderei por muito tempo o projeto da Seragino por 10, né? Hoje ainda permanece sobre a minha orientação. Então eu já fui muito egoísta, egocêntrico, por falta de maturidade, ficava, né? Mas hoje não dá mais. A proporção que a Seragino tomou, não tem mais como. Aí acontece como, Seixas? É dividido várias equipes de uma maneira bem administrativa, como se fosse uma empresa, que na verdade de fato somos. Aí a musicalidade se reúne 3 pessoas. Figurino é onde eu interfiro mais, porque tem uma identidade com aquilo que o grupo tem. Aí tem casamento, tem o pessoal do marketing. E nas conversas vão todo mundo interligando aquilo, a ausência de algumas coisas, o outro vai tendo conhecimento. E eu acredito que esse seja o caminho para muitas quadrilhas do estado do Ceará, do Brasil, que agora estão tendo a oportunidade de conversar conosco. Se você quiser fazer um trabalho grandioso, que tenha proporção de uma satisfação de um brincante, tem que envolver todo mundo para a gente ter um prazer de dançar aquilo com maior alegria. Né? E assim, a gente não tem um gasto tão grande, porque assim, nós temos costureiras na quadrilha que não são costureiras, né, mas que aprenderam a costurar, Que maravilha. porque a gente passa noites na nossa costureira fazendo. Eu sei costurar divinamente bem. Tu tem o nome dela? Só na parte da quadrilha. Só na parte da quadrilha. Precisando Uma aqui, outra, né? eu não sei botar nenhuma agulha na máquina, mas pra fazer babado eu me garanto. Só botar lá na máquina e a gente faz. Porque assim, a gente participando do processo, a gente sente mais dono dele. Você acha Né? que isso faz uma diferença dentro de É quadra? construção de cenário, a gente não paga ninguém, somos nós que fazemos nosso próprio cenário. A Dayana nos orienta com o Romário e a gente vai lá e pinta, e a gente que pinta sem saber, e a gente que coloca a estrutura para subir, a estrutura para descer. Nós não temos o apoio, né? Todos os brincantes da quadrilha são obrigados, né? Eles não gostam, mas são obrigados a colocar no caminhão, tirar do caminhão, colocar na quadra e fazer todo esse processo. E cansa. E eles não gostam, mas é um processo que nós precisamos fazer. Eu disse assim, gente, a quadrilha não é minha, a quadrilha são de todos. E eu estou como presidente, sou o que mais carrego. Então vocês têm que carregar também. Eu dou 3, 4, 5, 6 viagens, o pessoal no meio do caminho, bora, pessoal. Você está A quadrilha é formando nossa. quadrilheiros exímios, pode ter certeza disso. E assim, tem umas regras para dançar na junina. Fazer tudo isso é uma das principais regras, né? Já sabe, né? Vai carregar tudo, vai continuar. Pô, então pronto, então pode dançar. É o único requisito que tem. Gente, eu é queria fazer que- tudo da quadrilha. Eu queria agradecer ao pessoal lá de Pindoretama. Tive a oportunidade de dançar com a Paixão Nordestina lá. Peço desculpa ao povo que depois que a gente dançou, a gente pegou aquele trenzinho da alegria. Fizemos uma carreata, dançando a cidade inteira, mas assim, fomos hiper acolhidos, né? Acho que foi uma das melhores sensações, né? Que os brincantes até hoje lembram com muito carinho a nossa ida lá, essa brincadeira que a gente teve. Em nenhum momento a gente se sentiu assim, hostil, né? Por chegar na cidade, por interferir, né? No dia a dia da cidade, porque não foi só ali no festival, a gente andou aquela avenida inteira com os brincantes lá, o pessoal em cima do trenzinho da alegria. Foi muito legal. E é uma cidade muito acolhedora, né? Desejo assim que o trabalho continue por muitos anos. Bom, gente, a conversa tá ótima, né? Porque são muitos assuntos, muitos questionamentos, mas infelizmente a gente está chegando ao final do nosso episódio de hoje, do nosso podcast Água de Chocalho, a cultura falada pelos cotovelos. Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta, né, que é muito pertinente. Nós ainda não sabemos quando terá São João, não tivemos São João ano passado, provavelmente não teremos esse ano, né? Já tivemos aí instituições das federações das quadrilhas a nível nacional, a nível de Nordeste, se manifestando sobre os cuidados que nós ainda precisamos ter, mas como será o nosso próximo São João, independente de data? Esse ano, próximo ano, como diz o Herberson, né? 21, 22, enfim, reticências. Como é que vocês imaginam, como é que vocês pensam
o que é que passa no coraçãozinho de cada um de vocês, de como será o nosso próximo São João quando nós pudermos, de forma segura, retomar as nossas atividades. Ficou emocionado, Difícil, né, tá gente, a emocionado. Porque a gente respondeu para nós mesmos. Agora, esse silêncio foi uma resposta interna, né? Acabou respondendo o sentimento que tá. O silêncio. O silêncio também é uma resposta. Certamente. O silêncio representou a carência da gente, Isso, né? Na verdade, o retorno, não sabemos como, vai ser uma mistura de sentimentos para todos nós, né? O processo criativo continua, porque está dentro da gente e as pessoas que estão à nossa volta, conforme cada quadrilha trabalhe, vai encontrando alguma peça que a gente não visualizar, e eu estou muito mais seguro porque eu deixaria de fazer muita coisa. Poxa, não conseguimos ver isso durante 6 meses. Então isso nos dislata para a próxima temática, ter um cuidado. Mas é um sentimento que o retorno de algumas pessoas a gente consegue visualizar com muita facilidade, um destaque, ou alguém que teve um filho e se ausentou e voltou, você facilmente vê no brilho, né, naquela pessoa e tal. E vamos imaginar uma quadra com 60 casais. Uma quadra, o primeiro ensaio, cada quadrilha. É uma coisa que, de fato, agora eu começo a rasgar. Começo a vivenciar isso de como será, né? Os abraços, cheirar, tá. E tem brincantes que tem uma representatividade que está no primeiro ano. Quando você abraça, história, carrega uma história. Né? Eu acho que está dentro desses sentimentos, não, meninos? Não está dentro dessa realidade? Justo. Eu acho que vai ser um misto de eu tô falando enquanto até o processo do ensaio, né? Vai ser um misto de. Eu acho que vai demorar, a gente vai demorar a gente começar assim um ensaio de fato, porque vai ser tanto tempo voltado pro abraço, pro choro, obrigado por ter voltado, de agradecer aos céus, a Deus, a todas que tipo de religiosidade tiver, a gente vai ter um momento de agradecimento total. Então, e assim, a primeira apresentação oficial da quadrilha, vocês podem ter certeza, todos os grupos eles vão aguerridos de uma vontade de dançar. Eu acho que todas as apresentações eles vão com muito mais força. A carga emocional ela vai ser o carro-chefe de todos esses grupos, podem ter certeza disso. Então, é um misto de alegria, emoção, força, vontade. Eles vão para a guerra, eles estão ávidos, eles estão precisando, nós estamos precisando disso. E pode ter certeza, o primeiro ensaio de cada um do grupo aqui, eu com certeza vou querer ir ao primeiro ensaio da Junina Tradição e com certeza marcarei presença nos outros ensaios. Vai ser um evento para todo mundo. Pode botar bilheteria, pode botar coisa para vender, porque aí já começa um bom caixa aí, viu? Vai ser lindo. Seria a primeira oportunidade que nós teríamos de nós entendermos que nós somos muito mais fortes do que todas as federações só vão entender e mudar o seu comportamento se nós, líderes, de fato, reconhecermos o poder que a gente tem. Porque, na verdade, eu não consigo entender como alguém me interfere no trabalho, na projeção, no direcionamento, e ela não contribui com nada. Aí eu não consigo me... É como não se tivesse, então não abrimos essa enquanto formadores não podemos abrir, a gente não interfira no meu trabalho, porque você não tem força para isso. Nos unir e mudar essa história, né? Verdade. Eu acho que eu já projetei assim na minha cabeça, né, a ideia, porque o momento 1 eu já estou vivendo, né, no grupo de WhatsApp, quando é que volta. Everson, pelo amor de Deus, né? Vamos ensaiar, vamos fazer qualquer coisa. É mais um ano, né? É mais um ano, né? Não acredito que não vai ter. Quando é que vai ter, pelo amor de Deus? O segundo momento vai ser o primeiro ensaio, que assim, vai ser uma explosão, né? E
ninguém vai querer parar de cantar as músicas, ninguém vai querer parar de dançar. Intervalo para água não vai Não ter. vai ter. Não vai precisar desse momento de descansar. A gente vai trazer muitas né? coisas que a gente teve no São João passado, que o Seixas falou, que é a valorização do Sim. momento, a valorização. Eles vão ter isso dentro de... Gente, a gente passou 2 anos Mais sem, vivo né? do que nunca, Isso né? vai estar muito vivo, gente. O terceiro momento vai ser a estreia da quadrilha, gente. Vai parar o município, vai parar o estado. Vai. E assim, todo mundo vai querer que seus amigos estejam lá, sua família. Vai ser muito emocionante. As E quando começar caravanas, os vai festivais, ser- que é o quarto momento, né? Todos os grupos vão estar para a competição. Quem é que vai ganhar Quem com é que tanta vai querer... garra? Quem é que vai perder com tanta emoção? Ninguém vai perder. Bancas Então, vão jogadoras, ser grandes preparem-se, né, Rubinho? festivais, desde aqueles festivais que é de comunidade, que é pequeno, que tem um espaço pequeno, todas as quadrilhas irão. Vai faltar, assim, espaço, né? Mas elas irão do mesmo jeito, não precisa nem balançar o vestido, elas estarão lá dentro. E você vai ver o vestido lá nas alturas, sem ter o espaço. Então, assim, vai ser um... Eu já projetei na minha cabeça, eu fico logo emocionado. E É que eu talvez respiro seja... São João, eu fico Estamos louco. todos E talvez emocionados, né? seja aí que os governantes vão ver a força do movimento Sim. junino, né? O Isso quanto é ele é importante. importante para a cidade. Eles vão importante, ver Júlio. isso assim, nossa, eles têm essa força, nós sempre tivemos, mas nessas condições eles vão ver com mais clareza. Verdade. Consegue ver, né, a visibilidade que isso vai se tomar. Claro. Assim, gente, eu tenho uma preocupação que ela vai além de todo esse sentimento, que eu também vou falar na frente. É de como a gente vai receber esse brincante que passou por todo esse processo, que a gente imaginava ser 1 ano, agora vem para 2. De como o psicológico daquele brincante foi mexido com essa pandemia, o quanto o nosso psicológico como ser humano também foi mexido. A gente vai encontrar um brincante com a saúde financeira diferente, né, com a saúde financeira baixa. A nossa, Muito né? brincantes, aí a gente se inclui, né? Que muitos brincantes perderam seus empregos, né? E que essa preocupação como gestor, como participante do movimento, a gente tem que ter. A gente precisa encontrar mecanismo de nos ajudar, né? E aí eu vou um pouco além. A gente precisa deixar aquela rivalidade que tanto nos fez mal durante esses últimos anos e entender que para esse movimento, que para a gente crescer como pessoa, como quadrilheiro, a gente vai precisar ter um olhar diferenciado. Eu vou precisar ter um olhar para a Junina Babaçu, que vai fazer uma festa. Júlio, além de eu ir, eu vou motivar todos os meus brincantes que vão para a sua festa. Claro. Acho que a gente precisa sair dessa pandemia gigantes. A gente precisa mostrar Fortalecidos. que aprendeu, que foi doloroso e que com tudo isso, aí eu venho aqui o que vocês estavam falando, que com tudo isso, com todos esses sentimentos que estão guardados, para mim vai ser o melhor São João de todas as nossas vidas, né? Cada um com a sua Amém. realidade, cada um com seu jeito de fazer quadrilha. Eu acho que a explosão do primeiro ensaio, os sentimentos, o choro, para mim é sempre mágico. A primeira apresentação da Paixão Nordestina. Eu, como presidente, em todos os anos, eu pego cada brincante novato e abraço um por um, desejando seja bem-vindo, que seja um São João maravilhoso, que você possa, para além dos títulos, se divertir, que você possa nos encontrar lá no Calçadão da Vila, que te convido para ir. Adoro. Então, assim, a Paixão, ela se diverte muito, né? Ela consegue ir além da quadra, ela consegue sobreviver em cada um de nós. A gente não consegue ir para um local sozinho. Sempre você vai ver mais de uma pessoa da Paixão ali, seja assistindo, seja se divertindo, seja tomando uma cerveja ou não. Mas eu creio que esse sentimento a gente precisa, como gestor, começar a pensar. Será que não está na hora do Ceará fazer um grande ensaião para retornar essas nossas atividades? Ótima Será que não está ideia. na hora da gente mostrar realmente que nós somos a mola mestra de qualquer coisa que se fale de São João? Sem brincante, sem quadrilha, não existe movimento. Então, assim, é preciso sim que a gente comece a E o pensar. maior movimento de manifestação cultural do Estado, né? Né, eu creio que seja o maior do Brasil, porque assim, se a gente contar a quantidade de apresentações, a quantidade de tempo investido em cada apresentação, são mais de 2 meses. Eu não conheço outro nicho cultural que passe tanto tempo fazendo essa manifestação. Então, assim, eu espero assim, bastante que seja um grande São João, que nós, como seres humanos, possamos nos perdoar pelos erros que cometemos ou não, que se magoamos no passado, se foi algo ferido, que os gestores das entidades entendam que não dá mais, que é insuportável conviver no Ceará com tanta entidade, que nós, como presidentes, como líderes, como agente cultural, possa pressionar para que haja esse diálogo, para que em breve a gente possa viver cada um na mesma bandeira. Eu acho que fazer cultura
levar conhecimento. E esse conhecimento está sendo aprisionado e a gente precisa que todos entendam, todos vejam da melhor forma, porque daqui a pouco vai ser inviável fazer São João no formato que o Ceará tem hoje, de a cada semestre surgir uma nova entidade. Tícia, agora me vê uma coisa, a gente está sofrendo esses anos aí sem... E agora me veio uma lembrança de um pedido pelo WhatsApp de grupos, todo mundo aqui, alguém já deve ter recebido, das pessoas que usam as barcas, né? Dos grupos juninos que usam barcas e barcos, naquela parte ali de Manaus. Como eles não estão passando por isso, né? Se para eles já era difícil quando a gente estava numa situação normal de vida, imagina para esses grupos agora que precisam se deslocar em barcas, levar de 6, 8 casais, passar para poder... Me veio agora essa lembrança aí. Sim, sim. Eu aproveito aqui a lembrança do Júlio e lembro cada um quadrilheiro que infelizmente esse vírus levou. Exato. Como esse brincante vai voltar, se vai voltar, né? Não, eu digo dos nossos amigos quadrilheiros, que foram vários que faleceram, né? E desse brincante que perdeu o ente, quer dançar quadrilha, né? Como esse brincante vai se comportar. Então, assim, a gente perdeu grandes ícones. Tem o Fábio, tem o próprio estilista que você falou da Luar. Então, assim, existem várias pessoas que tiveram a sua vida abreviada, né? Eu acho que por eles, por nós, por quem vai fazer ainda essa mola junina continuar, é por isso que eu acredito que será um grande São João, que será um São João maravilhoso, que a gente vai viver a cada momento e que cada momento vai ser inesquecível. Que Deus me permita viver isso, né? A nós todos, vai dar certo. Hora de se despedir. Estamos ficando por aqui. Gostaríamos de ficar, né, dias e mais dias falando sobre São João, mas teremos outros encontros, se Deus quiser. Seixas, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pelas valorosas contribuições. Deixe agora a sua mensagem para os nossos ouvintes. Estarei sempre às ordens, tá? Eu acho que esse processo de construção estarei sempre presente. Eu acredito que a minha contribuição dentro da cultura seja esse, de alguma forma me colocar para que as coisas tem um processo de crescimento. Eu peço muito, na questão da gestão com a minha quadrilha, que eu não procuro falar sobre as entidades e tal, me posicionar. Eu acredito que a culpa é muito minha, não me posicionar. Pegar meu carro e ir lá. Não, mas aconteceu. Não, vamos sentar aqui, vamos ver o que é melhor para gente. Eu acho que esse posicionamento, convido todos os líderes a ter essa posição, né, de que e eu sempre me proponho e converso, até Roberto, vem cá, o que é isso? Eu não estou entendendo. Aí ele explica, você procurou alguém, sentou com alguém, você viu alguém, porque é legal, é interessante, né? E dentro de uma realidade anterior, a gente não se permitia. Muito obrigado pelo convite. Nesse propósito, vocês podem me convidar sempre. E, de fato, hoje eu passei o dia cuidando das coisas da Ceará Júnior, porque amanhã seria o nosso primeiro ensaio no ginásio da Parangaba. Vai rodar um vídeo lindo para vocês amanhã. E a gente fica lembrando de muita coisa, né? E chega assim, né? Poxa. Mas eu acredito que a responsabilidade pela vida seja maior do que a vontade de querer fazer. É isso que eu deixo. Um abraço, se cuida, galera. Máscara, a gente tá vendo o resultado crescendo aí. E a gente pede que todos nós possamos dar considerações. Muitíssimo obrigado pelo convite. Herberson, obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite, né? Você que está sempre presente, é um grande parceiro também. E agora chegou o seu momento de deixar aí a sua mensagem para os nossos ouvintes, né, para as pessoas que estão acompanhando o Água de Chocalho. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu estou emocionado desde o dia que eu recebi o convite. Eu acho que por isso que o GPS do meu carro deu errado. Eu fiquei muito nervoso e o carro também. Tá bom. Né? É assim, de estar aqui, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim me perguntando no caminho, meu Deus, para onde é que eu estou indo? Sinceramente, porque assim, quem não conhece o Seixas da Ceará Junino, quem não conhece o Herbinho, o Júlio, eu acompanho vocês, pessoal. Quando eu comecei São João há muito tempo atrás, são pessoas que a gente leva como referência. E eu estou aqui, estou aqui na cadeira e todo mundo está aí. Estou com os caras do São João e eu estou aqui no meio.
né? Eu Porque você estou é o cara. muito feliz. Mas o teu Muito trabalho feliz. é incrível, de verdade. E assim, Deus está representando a minha quadrilha. Então, assim, vocês estão em casa da Gina Tradição. Continue mandando mensagem, que eu continuo respondendo do mesmo jeito. Vai dar certo. Aguardem, pessoal. Já já eu marco um ensaio. Um ano inteiro que eu venho enrolando os meninos, porque a gente não Dizendo pode que dizer. já tem o ensaio. Vai dar certo o ensaio. Ontem mesmo a menina perguntou: eu tô desesperada. Já já vai ter um ensaio. Calma, Tenha calma. calma. E assim, e dizer que esse processo que nós estamos vivenciando vai nos ajudar, está nos ajudando enquanto pessoa, né? Nós estamos nos policiando em relação a muitas coisas. E a mensagem da Gina Tradição é que nós vamos continuar dançando São João, como todas as quadrilhas, e fortalecendo ainda mais o movimento junino do Ceará e principalmente da nossa cidade, de Pindoretama. Muito obrigado. Herbinho, Para mim foi uma honra, né, participar desse bate-papo, né, com grandes pensadores do São João. Eu parabenizo a Ciranda Mídia, que hoje não é apenas um portal, é uma empresa que leva cultura popular com excelência, né? A Tiziana, ela sempre busca o profissionalismo. E aqui em público também agradeço a colaboração que ela me deu no Baú da Paixão, né? Foi assim uma honra Eu que agradeço. poder ver a história da Paixão Nordestina ser contada por outra pessoa, né? Já que esse era o nosso intuito. Seria muito fácil eu pegar alguém da Paixão Nordestina e levar uma história, né? Mas eu queria que alguém nos ajudasse a contar essa história. Então aqui eu agradeço de coração, né? Aos quadrilheiros do Brasil, eu espero que todos estejam se cuidando, né? E em breve todos nós possamos voltar a fazer a nossa atividade que amamos tanto em fazer, né? Eu acho que é necessário, a saúde é mais importante. Aos meus apaixonados, eu não vejo a hora de poder estar junto novamente. Eu sei que é difícil, sim, ter vivido todo esse período, mas serviu para a gente crescer como pessoa, reavaliar o projeto, acreditar que sempre é possível melhorar, né? A saudade de cada um é grande e sei que em breve estaremos juntos e vai ser lindo para todos nós. Júlio, obrigada também. Eu queria agradecer ao convite da Ciranda e abrir um parêntese de novo. Sempre que eu vejo a Tícia, eu sempre repito isso, assim, a grande contribuição que você, enquanto quadrilheira e agora porta-voz de grandes temas aí. Obrigado, Tícia, pelo seu empenho, pela sua atuação. E dizer que nós da Junina Babaçu, enquanto quadrilhas, estamos muito esperançosos, mas também muito respaldados do cuidado que devemos ter enquanto grupo junino, né? De nos cuidarmos, de pensar no brincante, dentro de uma visão bem grande, assim, né? Estendendo a cada brincante as suas famílias também, que eles representam, e que seja foi um tempo de espera, ainda está sendo um tempo de espera, mas dizer que nós estamos confiantes, esperançosos. E no começo eu disse que eu estava aqui para ouvir histórias belíssimas e aprendi muito hoje, né? Eu acho que hoje foi uma noite de aprendizado. Eu queria agradecer realmente a Deus, a todas as minhas entidades, dizer que nós estamos firmes e fortes e brilhantes. Esperem que o nosso São João vai ser lindo, São João do Ceará vai ser lindo, São João do Brasil vai ser magnífico. E estou feliz porque eles estão esperançosos, todas as noites eles nos falam, e ninguém está saindo do grupo, isso me deixa mais feliz ainda. Vai ser lindo, vai ser lindo. Parabéns, obrigado, Epson, obrigado, Sejas, obrigado, Zerbinho, obrigado, Tícia. Gente, só uma parte, eu peço desculpa pela emoção, mas é difícil você sentir falta de algo e não se emocionar, entendeu? Então, assim, a gente vive muito, é muito verdadeiro o nosso sentimento pelo brincante, é muito verdadeiro aquilo que nós fazemos dentro de quadra, nos ensaios, a gente de fato se preocupa. Nessa pandemia a gente tentou ajudar todos os brincantes em todas as dificuldades que eles encontraram, a gente
Nós fizemos diversas meets com eles, diversas reuniões online, né, e isso nos permitiu levar uma mensagem de conforto, né? Mas o que eu queria dizer é isso, que a todos os apaixonados, tenham a certeza que a gente está trabalhando para um grande projeto, né? A gente está aí com um projeto Vida Vitalina, é um projeto regional maravilhoso. Aos apaixonados que por algum motivo deixaram de dançar o São João, a casa está sempre aberta, as portas estão sempre abertas, o abraço será sempre o mesmo. E acredito sim que nós teremos um grande São João, com grandes novidades, se reinventando, saindo dos moldes que já são taxados e buscando sempre levar algo novo. A Paixão Nordestina, eu acho que é uma camaleoa, né? A gente sempre se recria, a gente sempre se reinventa, sem pretensões, sem egocentrismo e sem ter medo de fazer algo que possa, para alguns, parecer loucura demais. A gente tem a certeza e a gente acredita que aquilo é verdadeiro. E aí, enquanto for verdadeiro, a gente vai estar tentando emocionar e se emocionando a cada dia. Muito obrigado mais uma vez, tá, Tícia? Tícia, deixa eu só fazer aqui uma colocação. Quando o Herbino se emocionou, a gente já fez várias videochamadas com brincantes da Junina e eles ligavam só para chorar, que estava com saudade. Né? E a gente poder abraçar esse brincante, meu Deus, realmente eles estão desesperados como eu estou desesperado. Mas eu não posso mostrar para mim não quebrar essa minha força para o meu grupo e as pessoas na cidade. Esses meninos só falam em quadrilha. Fica postando negócio de texto. Saudade de quê, menino? Não pode dançar não, mas a gente fica realmente ansioso nesse desespero de como vai ser o São João. E a gente percebe que as pessoas estão percebendo que a gente gosta mesmo de quadrilha. Que a gente faz como se fosse o nosso principal trabalho. Não é o meu principal trabalho a quadrilha, mas eu faço como se fosse ele o principal trabalho. Eu não bebo, não fumo, não uso drogas, mas São João, para mim, ele tem que existir, ele tem que ter. Senão eu entro numa depressão e não dá certo, né? Prefiro São João. Mas obrigado novamente pelo convite, né? Você sabe que eu lhe amo. Pronto. Gente, foi um prazer, uma alegria imensurável poder estar aqui com vocês, bater esse papo e aprender com vocês, tá? Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o convite. Quero agradecer também a todo mundo que está em casa ouvindo o nosso podcast ou assistindo esse vídeo, né? Dizer que tudo isso foi pensado, né, para você que está aí em casa, que ama o São João, né, e que contribui também tanto com o nosso trabalho. Então, se cuidem, como já foi falado aqui, continuem se cuidando de vocês, cuidando das pessoas que estão próximas, né, para que logo, logo nós possamos realmente estar todos juntos. E aí o abraço não vai ser mais virtual, vai ser aquele abraço presencial, demorado, cheio de afeto, cheio de carinho, né? E com muita vontade, muito desejo de fazer um São João cada vez melhor. Então, muito obrigada a todos vocês, fiquem todos com Deus. Esse foi o podcast Água de Chocalho, a cultura falada pelos cotovelos. Uma idealização do produtor cultural Felipe Lima, fomentado pela Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Tchau, até a próxima.